conferência deste ciclo. Desejo agradecer à Comissão Portuguesa de História Militar e ao seu presidente, Major-General João Vieira Borges, por trazer a guerra e as independências para o âmbito dos nossos estudos. Também para as organizações apoiantes do projeto. E hoje, ao nosso convidado, o professor Dr. Luís Nuno Rodrigues, que é um ilustre estudioso do tempo da guerra, em especial no que respeita às relações internacionais desse período. Ele será convenientemente apresentado de seguida, mas cuja disponibilidade desejo aqui destacar. Já tivemos várias oportunidades de colaborar e sempre encontrei, da sua parte, a maior boa vontade, como aconteceu mais uma vez. Muito obrigado, pois. Os meus agradecimentos estendem-se também ao professor Pedro Aires de Oliveira, moderador da conferência, que tem dedicado muitos dos seus estudos à história contemporânea, incluindo assuntos militares. Também já tivemos a oportunidade de colaborar, incluindo em iniciativas da Comissão Portuguesa de História Militar, como foi o inesquecível Congresso de Pequim. Obrigado a todos, incluindo àqueles que assistem à distância. Vamos então prosseguir. Obrigado. Muito obrigado, meu coronel. Eu passo então a palavra ao professor Pedro Aires de Oliveira, destacando que temos o apoio da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, da Associação 25 de Abril, do Instituto da Defesa Nacional e da Liga dos Combatentes. Caro amigo Pedro Aires de Oliveira, faz favor, a palavra é só carregar. Bem, muito boa tarde a todos os presentes, em especial também aqui às pessoas que partilham aqui a mesa comigo hoje, ao Sr. General Vieira Borges, pelo convite para me associar também a este ciclo de conferências, ao Sr. Coronel Aniceto Afonso, ao Dr. João Tavares, obrigado também por me envolverem desta maneira aqui no ciclo de conferências e claro está, ao meu querido amigo e colega Luís Nuno Rodrigues. De alguma maneira, a primeira apresentação já foi feita pelo General Vieira Borges, cabe-me a mim, de alguma maneira, pronto, situar o professor Luís Nuno Rodrigues um bocadinho também no contexto da história das relações internacionais, da história militar do período que nos traz aqui hoje. Enfim, eu creio que será do conhecimento de muitas das pessoas que aqui estão e dos que nos estão a ouvir por outros meios, que o professor Luís Nuno Rodrigues especializou-se na história das relações Portugal-Estados Unidos no âmbito do seu doutoramento. Ele doutorou-se no início do milénio na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, uma universidade com enormes pergaminhos no estudo da história contemporânea, na história da África também, e o professor Luís Nuno Rodrigues realizou um estudo, de facto, exaustivo, metódico, sobre o relacionamento Portugal-Estados Unidos no período da administração Kennedy. Desse estudo resultou depois um livro, Kennedy e Salazar, A Crise de uma Aliança, 1961-63, um livro que foi bastante premiado e realmente tornou-se numa obra de referência para o estudo da posição internacional de Portugal ali nos alvores da guerra colonial. Aproveitando certamente as investigações realizadas para a conclusão do seu doutoramento, o professor Luís Nuno Rodrigues depois, nos anos seguintes, publicou uma série de artigos, também eles, acho que posso dizer, de referência, que documentam as relações entre Portugal e os Estados Unidos, eu diria que praticamente quase até ao 25 de abril de 1974, esquadrinhou realmente todo esse relacionamento bilateral, usando fontes norte-americanas, fontes portuguesas, fontes britânicas. É realmente uma obra ímpar a esse nível. Também o professor Luís Nuno Rodrigues se tem destacado pelo estudo das relações entre o poder político e a instituição militar, as Forças Armadas, não é? Eu, em particular, destacaria duas biografias de dois importantes comandantes militares que foram também protagonistas políticos de primeiro plano, o general Marechal António de Spínola e Marechal Costa Gomes, duas biografias publicadas, se não estou em erro, 2007, 2010, e que também
rapidamente se tornaram obras de referência para quem estuda o período e para quem se interessa por esta temática. No âmbito dos seus projetos de investigação, o professor Luís Nuno Rodrigues teve também a oportunidade de coordenar um projeto sobre a instituição do Estado-Maior em Portugal, a emergência dessa instituição em particular, e também foi um projeto que contribuiu significativamente para o avanço do nosso conhecimento. A par disto, o professor Luís Nuno Rodrigues tem também uma faceta importantíssima como educador, como pedagogo, como orientador de novas investigações. Quem quer que consulte o seu currículo não pode deixar de ficar vivamente impressionado com o número de dissertações de mestrado e doutoramento que o professor Luís Nuno Rodrigues já orientou e, enfim, verdadeiramente afirmou uma escola de história das relações exteriores, história das relações entre o poder político e as Forças Armadas, história militar tout court no âmbito do ISCTE, onde se desenvolveu também uma importante parceria com a Academia Militar, onde o General Vieira Borges também desempenhou um importante papel. O professor António Telo também. Tem sido também para mim um grato prazer acompanhar o desenvolvimento desta parceria, colaborar também com ela e ver os frutos a aparecerem. De facto, muitos dos discípulos do professor Luís Nuno Rodrigues tornaram-se investigadores de mérito próprio, publicaram os seus livros, alguns já são também nossos colegas na academia e, portanto, creio que isso de facto é um motivo de grande regozijo para quem está na universidade, ver também pessoas que vêm, no fundo, dar os primeiros passos na investigação sob a nossa orientação e depois ganharem a sua autonomia, a sua independência. Isso é de facto das coisas, acho, mais gratificantes para quem está na universidade e tem o privilégio de lecionar. A palestra que vamos ouvir aqui hoje vai versar, no fundo, sobre um dos temas acerca do qual o professor Luís Nuno Rodrigues mais se tem dedicado nos últimos anos: Portugal, o contexto internacional, os seus parceiros, os seus aliados internacionais, as ambivalências também dessas ligações internacionais. Creio que estão, de facto, reunidas todas as condições para termos aqui uma tarde bem passada com a história contemporânea deste período. Sem mais demoras, então, chamo ao palco o Luís Nuno Rodrigues. Obrigado. Muito boa tarde, está ligado. Queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pelo General Vieira Borges, pelo Coronel Aniceto Afonso, pela Comissão Portuguesa de História Militar. É uma honra estar aqui convosco e aceitei de facto o convite com muito agrado e com muita naturalidade, e também, obviamente, agradecer ao meu colega, o professor Pedro Oliveira, também dar-me a honra de moderar esta sessão, agradecer também as suas simpáticas palavras e a história que contou, da qual, aliás, ele é também um protagonista, como também sabem os que acompanham e que estudam estas matérias. Portanto, irei, em primeiro lugar, ter cuidado para não me perder nas horas, 14h44. Irei, conforme me foi solicitado, falar desta componente da dimensão internacional, digamos assim, das relações internacionais, dos apoios internacionais de Portugal durante o período das guerras coloniais. Talvez esta minha comunicação incida mais, em particular, sobre os anos iniciais, porque são de facto anos decisivos, foram também aqueles que eu estudei melhor, e para isso começaria com umas palavras de alguma contextualização, e de introdução a este assunto, assim mesmo num tom bastante pedagógico e didático. A audiência com certeza que sabe, mas o fim dos impérios coloniais europeus foi um dos
fenómenos fundamentais da história da segunda metade do século XX. O fim dos impérios coloniais europeus na Ásia e em África, a luta pelos povos colonizados pela sua emancipação, o surgimento de um conjunto de novos países independentes que se tornaram também eles atores de relevo no sistema internacional, foi de facto um dos mais importantes desenvolvimentos da história internacional da segunda metade do século XX, alterou em muito o sistema internacional, interagiu com o contexto de Guerra Fria, obrigou as duas superpotências a ajustar as suas estratégias e as suas políticas, obrigou o fim dos impérios e a descolonização, obrigou as nações europeias também a repensarem as suas estratégias nacionais. O fim dos impérios marcou também a emergência daquilo a que hoje chamamos o Sul global e, portanto, um conjunto de novos atores no plano internacional. Por conseguinte, é certamente um dos desenvolvimentos mais importantes da história internacional da segunda metade do século XX, a par com o contexto da Guerra Fria, a par também com, digamos, com o processo de crescente integração europeu, primeiro de recuperação económica e depois de integração da Europa. E o ponto culminante deste processo do fim dos impérios coloniais europeus foi, um dos seus pontos culminantes foi, sem sombra de dúvida, o ano de 1960, porque é de facto o ano das independências, com mais de dezena e meia de novos Estados independentes no continente africano, e portanto com os chamados ventos de mudança soprarem com força no continente africano. Face a estes desenvolvimentos, que caracterizei de forma necessariamente muito breve, qual vai ser a posição de Portugal, qual vai ser a posição do Estado Novo, do regime de Oliveira Salazar em Portugal? O regime de Salazar vai procurar resistir à descolonização. E vai, nesse sentido, mobilizar para esse processo toda uma panóplia digamos, de argumentos e de instrumentos, a um tempo jurídicos, ideológicos, militares, em última análise, diplomáticos também, que é o que nos interessa aqui, mas podemos começar por perguntar quais as razões dessa resistência à descolonização, isto é, por que razão Portugal nas décadas de 50 e de 60 não acompanhou e não conheceu um processo semelhante ao da França e ao da Inglaterra, que concederam de forma mais ou menos, enfim, umas vezes com mais resistência, outras vezes com menos, a independência às suas antigas colónias. Portanto, quais as razões dessa resistência à descolonização por parte de Portugal? E por que razões, enquanto os restantes impérios coloniais europeus se desmoronavam, Portugal resistiu aos chamados ventos de mudança? Tenho que ser também necessariamente aqui sintético. Podemos evocar, pelo menos a literatura assim para isso aponta, os estudos, enfim, das últimas décadas ou mais ainda, em primeiro lugar para uma dimensão política, isto é, que remete para a própria sobrevivência política do regime criado em 1932 por Oliveira Salazar. E, portanto, para o facto de quer Salazar, quer a elite política da altura, e política e militar, diplomática também, considerar que o governo, considerar que o regime não sobreviveria à queda do Império. E, por conseguinte, ao resistir à descolonização, o regime salazarista travava também uma batalha pela sua própria sobrevivência política. Isso é algo que vem praticamente desde o início, que está no próprio código genético do regime do Estado Novo, do regime de Oliveira Salazar. O professor Valentim Alexandre estudou muito bem a importância da questão colonial na própria implantação, a importância da questão colonial no próprio surgimento e na implantação do Estado Novo, e sabemos que o próprio Oliveira Salazar, pessoalmente, mesmo antes de ser chefe do governo, foi-o a partir de julho de 1932, mas mesmo antes disso tinha tido uma passagem fugaz pelo Ministério das Colónias, foi ministro interino das Colónias, e foi justamente durante esse curto período que em 1930 o próprio Oliveira Salazar
se encarregou de promulgar o ato colonial. E, portanto, o regime, digamos assim, o regime do Estado Novo teve primeiro um documento com força constitucional que regulamentava as relações entre a metrópole e as colónias, digamos assim, do que a própria Constituição do país, que só surgiria 3 anos depois, em 1933. Portanto, a questão colonial era uma questão central para o regime, que depois, ao longo das décadas de 30 e de 40, mobilizou, enfim, todo o aparelho de Estado, a todos os níveis, a nível, digamos, institucional e político, a nível social, a nível económico, a nível da cultura, das mentalidades, da propaganda, mobilizou o aparelho de Estado para criar justamente essa mentalidade colonial e para reforçar a importância, quer, digamos, do ponto de vista ideológico, quer do seu ponto de vista político, quer também, de uma forma mais pragmática, do seu ponto de vista económico. E, por conseguinte, chegados ao pós-guerra, esta é, digamos, a posição do regime, a questão da sobrevivência política e da ideia de que o regime não sobreviveria ao fim do Império. É uma primeira razão para a resistência à descolonização. A segunda, que no fundo também já acabei de referir, muito encadeada com esta primeira, mas nós gostamos de separar as razões e as causas em itens, será talvez essa razão, essas questões mais ideológicas propriamente ditas. Isto é, o regime do Estado Novo não estava isolado, não tinha sido Oliveira Salazar nem o Estado Novo a inventar o nacionalismo colonialista do Portugal contemporâneo. E, portanto, na esteira do pensamento nacionalista, uma vez mais o professor Valentim Alexandre estudou muito bem estas matérias, mas na esteira do pensamento nacionalista e colonialista português dos séculos XIX e XX, que desde a independência do Brasil, no princípio do século XIX, veio paulatinamente afirmando, não é, a ideia da criação do novo Brasil em África, que depois conhece vários episódios ao longo do século XIX, mas o salazarismo considerava que não era apenas a sobrevivência do regime político que estava em causa, mas em última análise a própria sobrevivência da nação. A própria sobrevivência da nação enquanto entidade política independente, sem esta ideia que vem, portanto, seguramente desde o século XIX, mas antes até, de que sem império, sem a sua projeção imperial, Portugal poderia ver a sua soberania ameaçada, poderia ver a sua independência posta em causa. Portanto, esta foi uma questão sempre presente em todos os regimes políticos da contemporaneidade, desde a monarquia constitucional à própria República e incluindo agora o Estado Novo. Esta dimensão ideológica, aliás, remete-nos para uma terceira razão ou para uma terceira dimensão e para um debate historiográfico que também foi travado já há alguns anos sobre a natureza deste terceiro império português, o primeiro ao Oriente, o segundo o Brasil e agora este africano, um debate historiográfico sobre a natureza do terceiro império português, do terceiro ciclo imperial português, travado, entre outros, por Richard Hammond e Clarence Smith. O primeiro defendia justamente a tese do imperialismo português como sendo um imperialismo não económico e, portanto, motivado por razões, sobretudo, de orgulho nacional, mais a dimensão ideológica, digamos, enquanto que Clarence Smith considerava essa explicação mais como um mito e salientava muito pelo contrário, e esta é uma terceira dimensão que eu quero aqui chamar, não é exclusiva, mas completa as duas anteriores, que é a importância da exploração económica do Império, se não para o todo económico nacional, certamente para determinados setores, para determinados grupos económicos e financeiros, grupos esses profundamente envolvidos na exploração das colónias e do comércio colonial e, portanto, temos aqui uma terceira dimensão que aponta para a resistência à descolonização por questões económicas. Por conseguinte, o regime aposta tudo na resistência à descolonização. Como se desenvolve no pós-Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria esta resistência à descolonização? Em primeiro lugar, e isto também se encontra bem estudado por vários autores, uma resistência sob o ponto de vista, digamos, jurídico-legal, que não é de menos importância, do ponto de vista constitucional, se quisermos. E, portanto, o regime procura
acautelar-se em relação ao impulso descolonizador que começou a varrer os continentes asiático e africano após a Segunda Guerra Mundial, procurou acautelar-se relativamente a esse impulso, decidindo, em 1951, alterar os fundamentos jurídicos, os fundamentos institucionais do seu sistema colonial. E, portanto, promove uma revisão da Constituição, em 1951, que concretiza essa mudança ao substituir a ideia imperial típica do período entre as duas guerras, na qual Armindo Monteiro, entre outros, Pedro Oliveira também estudou e biografou, enfim, colaboraram, mas substituir essa ideia imperial típica do período entre as duas guerras e que estava expressa no ato colonial por uma concepção assimilacionista, digamos assim, onde as colónias se transformam em províncias ultramarinas, onde a expressão império desaparece, onde as províncias ultramarinas formam com as províncias metropolitanas uma nação una e indivisível, e portanto esta é uma primeira frente, se quiserem, na qual o regime vai apostar na sua estratégia de resistência à descolonização, e isto vai ser importante, não é um mero, obviamente que é uma ficção jurídica, mas não é um mero artifício legal, é algo que depois vai ter bastante peso e bastante importância quando, mais tarde, no final da década de 50, sobretudo a partir de 1955, se começaram a travar os grandes debates em torno da questão do Império Português no contexto da Organização das Nações Unidas. E aí Portugal vai justamente evocar que, quando antecipando um pouco aquilo que eu ia referir mais à frente, Portugal vai justamente evocar que, quando é admitido na Organização das Nações Unidas em dezembro de 1955, os restantes Estados, os que promovem e aceitam essa integração de Portugal na Organização das Nações Unidas, essa integração é um reconhecimento, é uma aceitação tácita da Constituição que está em vigor em Portugal. Em segundo lugar, a resistência portuguesa à descolonização, como estudou, por exemplo, Cláudia Castelo, nossa colega Cláudia Castelo, verifica-se também no plano ideológico, no plano do discurso. E, portanto, na sequência das alterações jurídicas e constitucionais, a adoção da doutrina do lusotropicalismo enquanto instrumento, agora já não de legitimação jurídica, mas de legitimação ideológica da presença portuguesa em África, e como, digamos, uma doutrina que transmite esta ideia de uma especificidade histórica do colonialismo português. E, portanto, o regime vai também nesta altura, e, portanto, estamos a falar da década de 50, chamar a si a doutrina do lusotropicalismo, que tinha sido elaborada por um sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, que tinha sido elaborada a propósito e inicialmente na tentativa de Gilberto Freire interpretar, resolver o enigma da sociedade brasileira do seu tempo, mas que, portanto, depois, digamos, o próprio Gilberto Freire tem nisto um papel importante. Ele é convidado pelo ministro do Ultramar, na altura, o Sarmento Rodrigues, a visitar as colónias portuguesas em África, e, portanto, ele como que ratifica, no fundo, a aplicabilidade do lusotropicalismo não apenas à relação estabelecida entre Portugal e a sua antiga colónia Brasil, mas também no que diz respeito à presença portuguesa nas suas colónias portuguesas em África, e, portanto, isto assenta na ideia de que os portugueses teriam esta habilidade intrínseca, inata, para estabelecer com os povos das regiões tropicais, portanto, uma sociedade, um modelo baseado na compreensão, na partilha, na adesão aos seus valores, e, portanto, isso com o tempo teria dado, através desta interpenetração que era cultural, mas que era também biológica, foi também biológica, historicamente, tudo isso teria dado origem a este todo integrado que era a civilização lusotropical. E, mais uma vez, nos grandes debates das Nações Unidas, nas conversas, nas chancelarias dos diplomatas portugueses, o argumento do lusotropicalismo também muitas vezes utilizado nesta altura, e, como sabemos, é um argumento que, enfim, ainda hoje é tema de debate na sociedade portuguesa.
Mas claramente, e isso é isso que interessa, não tanto debater o lusotropicalismo, mas perceber que o Estado Novo põe em prática uma estratégia clara no sentido de reverter a seu favor o prestígio internacional de Gilberto Freire e das suas doutrinas a propósito do Império Português. Depois, a faceta mais óbvia da resistência à descolonização, que é obviamente a dimensão militar, a partir de 1961 e até 1974. Todos sabemos, a audiência que assiste a estes eventos e que se interessa por estes temas, que essa dimensão militar começa com os acontecimentos em Angola, em fevereiro, março de 1961, o início, portanto, da guerra em África. Não vale a pena aqui desenvolver grandemente, mas sabemos que, de facto, o Estado Novo investe nessa dimensão militar e Portugal vai manter esse esforço de guerra quase simultâneo durante 13 anos, em 3 teatros de guerra diferentes, com uma abordagem peculiar e, de certo modo, enfim, inovadora em termos das doutrinas da contra-insurreição, com uma mobilização sem precedentes da sociedade portuguesa e com todas as consequências políticas, económicas e sociais que sabemos. As guerras prolongam-se até 1974 e no início da década de 70, Portugal despendia já cerca de 45% do seu orçamento em defesa e segurança. Como escreveu António Costa Pinto, uma força militar de 140 mil homens. Só Israel e os 2 Vietnãs ultrapassavam Portugal em termos de percentagem perante o total da população, percentagem de forças militares perante o total da população. E a guerra tem, de facto, um impacto decisivo na evolução do regime e, em última análise, acabou por ser também a causa primordial do seu derrube em 1974, mas foi o derradeiro modo, digamos assim, de resistir ao trance à descolonização. Outro ponto que também acho importante referir é que e que faz parte, portanto, destes expedientes, destes meios que o regime teve que utilizar para resistir à descolonização, é que para que esta resistência militar fosse possível, existiu também uma dimensão interna crucial para resistir à descolonização e, portanto, foi necessário ao regime eliminar, afastar os adversários políticos e militares que defendiam soluções diferentes para o problema colonial e, enfim, para o futuro político do regime. Essa dimensão também é importante e também merece ser estudada. Vou apenas aqui evocar um exemplo, que é também o que eu estudei melhor, que é o facto de ter sido justamente na sequência dos acontecimentos em Angola que acabou por se gizar a tentativa de golpe de Estado, que ficou conhecida como a Abrilada de 1961, e constituiu um grande susto para o regime, porventura o seu maior susto antes do 25 de abril de 1974, e que foi uma tentativa de golpe de Estado conduzida, por alguns dos homens da mais alta hierarquia das Forças Armadas em Portugal. Um golpe liderado pelo próprio Ministro da Defesa, o general Júlio Botelho Muniz, que Salazar tinha chamado ao governo 3 anos antes, e nele envolvidos também o Ministro do Exército, Almeida Fernandes, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Beleza Ferraz, o então subsecretário de Estado do Exército, o jovem tenente-coronel Costa Gomes, o próprio chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o general Albuquerque de Freitas. Portanto, uma forte componente da hierarquia militar que propõe já nesta altura não a descolonização, certamente, mas uma solução diferente para a questão colonial, uma solução que passasse neste início da década de 60 pelo anúncio de um conjunto de reformas políticas, sociais, económicas, de um plano de médio e longo prazo que pudesse eventualmente conduzir à autodeterminação dos territórios. Mas o regime resistiu e, portanto, conseguiu contornar esta ameaça. A tentativa de golpe de Estado nunca passou disso mesmo, de uma tentativa, e acabou por resultar no afastamento dos principais cargos dirigentes da hierarquia militar, dos homens que tinham protagonizado esta abrilada de 1961 e, portanto, em seu lugar
Salazar vai colocar as suas forças armadas, isto é, aqueles que conduziram o esforço de guerra do país nos 13 anos seguintes. Por fim, e chega então, digamos, ao ponto mais central aqui da minha intervenção, para que tudo isto funcionasse, para que todas estas dimensões funcionassem, a diplomacia e a política externa, sem sombra de dúvida, foram um dos eixos centrais da resistência à descolonização. Em primeiro lugar, para compreendermos a política externa e as relações internacionais de Portugal durante o período das guerras coloniais, temos que, num primeiro momento, integrar o tema dentro de um contexto temporal mais alargado, que é o contexto da Guerra Fria. E, portanto, esse é o sistema internacional vigente desde 1946 e no qual o Portugal do Estado Novo se integrou desde esses primeiros anos do imediato pós-guerra. E a característica principal da política externa portuguesa nos anos iniciais da Guerra Fria foi a sua gradual, por vezes relutante, mas gradual inserção de Portugal na chamada esfera de influência dos Estados Unidos e no chamado Bloco Ocidental. E esta inserção foi particularmente importante para o Estado Novo, porque representou a aceitação internacional do regime e a sua legitimação por parte do mundo ocidental. E não era lícito que assim fosse, no mundo do pós-guerra, marcado pelo triunfo das democracias sobre as ditaduras. A Espanha, por exemplo, deparou-se com muito maiores dificuldades nesse processo. E se é certo que ambas as ditaduras, Espanha e Portugal, viram vetada a sua entrada na nova Organização das Nações Unidas, Portugal soube rapidamente compensar essa ausência devido às relações privilegiadas que mantinha já com os Estados Unidos da América. Relações essas que se tinham fortalecido ainda durante a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esse contexto da Segunda Guerra Mundial é muito importante para perceber os primeiros anos da Guerra Fria no que diz respeito à política externa portuguesa. Porquê? Porque Portugal tinha autorizado os Estados Unidos, desde 1944, a utilizar uma base aérea nos Açores. Em novembro de 1944, Portugal e os Estados Unidos assinam um acordo, na verdade não é um acordo bilateral, porque o Reino Unido também o assina, portanto os três países assinam um acordo, portanto ainda durante a Segunda Guerra Mundial, que autoriza os Estados Unidos a utilizarem uma base aérea na ilha de Santa Maria. Isto é em novembro de 44, é um ano depois do Acordo das Lajes. O Acordo das Lajes é inicialmente um acordo luso-britânico. O Acordo de Santa Maria, este de novembro de 44, é um acordo luso-americano entre Portugal e os Estados Unidos. E, portanto, existia já essa presença depois, enfim, quando os britânicos abandonam a base das Lajes, no final de 45, os Estados Unidos acabam por se instalar na base das Lajes, onde estão até aos dias de hoje. Mas a sua presença inicial, a sua base inicial é na ilha de Santa Maria, no aeroporto que ainda hoje existe. Esse acordo é assinado em novembro de 44 e é sucessivamente renovado nos anos do pós-guerra, com acordos bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos, assinados em 1946, em 1948 e depois em 1951. Portanto, são três momentos importantes e que nos remetem já para esta dinâmica de aproximação e de estabelecimento de uma relação bilateral privilegiada entre Portugal e os Estados Unidos. Mas o mesmo se diga também no plano multilateral. Isto é, Portugal não é, a entrada de Portugal nas Nações Unidas é vetada pela União Soviética. Aliás, o regime até apresenta esse facto quase como um motivo de orgulho, ser vetado pela União Soviética, mas para compensar esse desaire no plano multilateral, Portugal é convidado em 1947 para participar no Plano Marshall. A professora Fernanda Rolo estudou este tema abundantemente, com muito detalhe, e depois, mais importante de tudo, é convidado para ser membro fundador da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da NATO, em 1949.
Isto significa que o regime português, desde o início da Guerra Fria, apesar de ser uma ditadura, apesar da existência do Império, no momento em que as outras potências coloniais europeias estão a descolonizar, isto significa que o regime, ou a iniciar os seus processos de descolonização, que o regime português é aceite e é legitimado pelas principais potências internacionais ao Ocidente. Portanto, podemos dizer que a Guerra Fria a emergência da Guerra Fria é o principal fator, portanto, responsável por esta integração de Portugal na esfera de influência norte-americana. A Guerra Fria vem conferir uma importância estratégica acrescida a Portugal, em particular devido aos Açores e à agora base das Lajes. E isso fez com que, aos olhos dos norte-americanos e aos olhos das democracias ocidentais, da Europa Ocidental, se tornassem mais importantes as credenciais anticomunistas do regime salazarista do que propriamente as suas credenciais, digamos, democráticas. E esta é, aliás, uma das razões da longevidade do próprio Estado Novo, não é? Muitas vezes, quando a historiografia se interroga sobre as razões da sobrevivência do Estado Novo no pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, da sobrevivência de um regime relativamente anacrónico numa fase em que as democracias triunfam sobre as ditaduras, uma das razões principais é de facto o surgimento da Guerra Fria e, digamos assim, uma menor atenção às características internas dos regimes e dos países que integravam o bloco ocidental. Um princípio que depois, mais tarde, nos anos 60 e nos anos 70, é estendido a outras paragens, nomeadamente à América Latina, não é? Com as ditaduras latino-americanas dos anos 70, firmemente ancoradas no bloco ocidental. Mas, portanto, não se pode dizer, muito pelo contrário, que Portugal tenha sentido nesta década pós-Segunda Guerra Mundial, nesta primeira década da Guerra Fria, se preferirem, dificuldades de monta no plano internacional, ou que tenha sentido pressões significativas por parte dos aliados ocidentais no sentido da democratização ou da descolonização. A situação começa a alterar-se em meados da década de 50 e começa a alterar-se justamente devido à questão colonial. Como disse no início, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que o princípio da autodeterminação ganhava cada vez mais terreno, gradualmente deixou de ser aceitável em termos internacionais que um povo ou que uma nação exercesse um domínio de forma arbitrária e sem consentimento sobre outro povo. Há um trabalho recente, muito interessante, da historiadora Aurora Almada Santos, aliás orientada, salvo erro, pelo professor Pedro Oliveira, que veio justamente pôr em relevo o modo como, ao nível das ideias normativas, dos princípios que nos ajudam a distinguir o que é certo do que é errado, o que é justo do que é injusto, como a este nível a ideia de colonialismo se foi tornando progressivamente inaceitável e que foi sendo substituída nesta dimensão por uma outra ideia, a ideia da autodeterminação. E, de facto, é aqui que tudo se joga, não é? É no plano das ideias, dos conceitos, das crenças. Eu costumo dizer aos meus alunos que esta é a guerra que está perdida antes de começar, quer dizer, porque está perdida ao nível das ideias, ao nível dos conceitos. Isso é muito importante referir, quer dizer, é uma guerra que está perdida, se quiserem, muitos anos antes de começarem as operações militares do norte de Angola. Mas dizia eu, as consequências deste desenvolvimento no plano das ideias e dos conceitos começam a sentir-se, do ponto de vista da política externa e da diplomacia portuguesa, a partir do momento em que, como eu referi há pouco, Portugal é admitido na Organização das Nações Unidas, em dezembro de 1955. Logo em fevereiro de 1956, o secretário-geral da ONU enviou uma carta ao governo português perguntando se Portugal é ou não responsável pela administração de territórios não autónomos, que é a expressão
consagrada na Carta das Nações Unidas para os territórios coloniais. Porque se fosse responsável pelo governo desses territórios, seria responsável por, enfim, transmitir informações, por adotar medidas, etc., um conjunto de obrigações ao abrigo do artigo 73 da Carta das Nações Unidas. O governo português vai responder, em 1956, vai responder negativamente, isto é, vai dizer que, de acordo com a Constituição em vigor, já aqui falámos nisso, Portugal não possuía colónias nem administrava quaisquer territórios não autónomos. As suas províncias ultramarinas eram, de acordo com a Constituição, uma parte integrante do Estado português, da mesma maneira que o eram as províncias continentais. Reage à Assembleia Geral das Nações Unidas, cuja composição se altera todos os anos, estamos, portanto, nos anos 50, nos anos das independências, reage à Assembleia Geral das Nações Unidas, criando o chamado Comitê dos Seis, com o objetivo de definir exatamente o conceito de território não autónomo. E, portanto, começa aqui, digamos assim, a batalha travada entre Portugal e as Nações Unidas. Desta comissão, deste comitê, resulta um relatório aprovado em 1960 e incorporado depois na Resolução 1541, de 15 de dezembro de 1960. E diz essa Resolução 1541 que se considera como território não autónomo, portanto como território não colonial, aquele que seja geograficamente separado, étnica e culturalmente diferente do país que o administra e que esteja arbitrariamente colocado numa posição de subordinação. Portanto, um critério geográfico, um critério, digamos, étnico ou cultural e depois outro, digamos, político, que tem a ver com o consentimento dessa situação. Este relatório é aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas por uma larga maioria, com voto contrário de Portugal, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, esta de dezembro de 1960, que aprova uma outra resolução, logo a seguir, a Resolução 1542, que é uma resolução que determina especificamente a aplicabilidade dos termos definidos pela 1541 aos territórios coloniais portugueses. Portanto, enquanto a 1541 define, a Resolução 1541 define quais são os critérios, a 1542 diz estes critérios, à luz destes critérios, todos estes territórios, Angola, Moçambique, Guiné, etc., todos estes territórios são considerados territórios não autónomos. É também o ano e a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde é aprovada a Resolução 1514, que é a resolução que, em geral, condena o colonialismo e todos os tipos de colonialismo, uma resolução, curiosamente, ironicamente, que Portugal vota a favor. Depois a história, enfim, é conhecida a partir de 1961, com o início das guerras, primeiro em Angola, depois na Guiné e em Moçambique. As Nações Unidas tornam-se o palco internacional por excelência dos debates e das críticas e da censura ao colonialismo em geral e à política colonial portuguesa em particular, com sucessivas resoluções ao longo dos anos a serem aprovadas, quer no Conselho de Segurança, quer na Assembleia Geral das Nações Unidas. Como já disse, a Assembleia Geral, cuja composição, com o surgimento de novos países independentes, com o crescimento do chamado Bloco Afro-Asiático, mas também com o peso dos países do Bloco de Leste, a própria composição da Assembleia Geral das Nações Unidas se tornou, digamos, particularmente complicada para Portugal. Mesmo nos anos finais do regime, já com Marcelo Caetano, a despeito de alguma expectativa benevolente nos anos iniciais, a Assembleia Geral das Nações Unidas iria aprovar várias resoluções extremamente críticas e duras para com Portugal, reconhecendo o direito à autodeterminação das colónias portuguesas, à autodeterminação e à independência, reconhecendo os respectivos movimentos de libertação como únicos e legítimos representantes dos seus povos, portanto, resoluções que, aliás, viriam a ser determinantes para o que se passou no pós-25 de abril de 1974. Esta situação agrava-se ainda mais, formando-se aqui uma espécie de tempestade perfeita nos primeiros anos da década de 60, porque no início de 1961 também se vai abrir uma grave crise na relação entre Portugal e o seu principal aliado no mundo ocidental, os Estados Unidos. Quais as causas desta crise
no relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos no início da década de 60? Bom, em primeiro lugar, o facto dos próprios Estados Unidos e da presidência Kennedy ter decidido alterar a sua política para com a África e ter decidido, ao contrário do que tinha sucedido até então, passado a apoiar de forma decidida a autodeterminação e a independência dos territórios coloniais sob dominação europeia. Ora, esta nova política adotada pela administração Kennedy vai ter o seu primeiro teste, adotada em princípio pela administração Kennedy, vai depois ter o seu primeiro teste, justamente com o caso português, com o início dos incidentes em Angola, logo em fevereiro de 1961 e depois em larga escala em março de 61, porque os Estados Unidos são colocados perante um dilema. Como votar numa resolução do Conselho de Segurança da ONU, a 15 de março de 1961, que apelava justamente ao governo português para adotar reformas tendentes à autodeterminação em Angola. Ora, os Estados Unidos vão decidir pela primeira vez votar a favor desta resolução do Conselho de Segurança, a 15 de março de 1961, abrindo uma crise sem precedentes no relacionamento luso-americano. Os Estados Unidos que, ainda meses antes, em dezembro de 1960, naquelas várias resoluções que eu aqui enumerei, tinham optado pela abstenção na resolução 1542, que era a resolução que reconhecia a aplicabilidade daqueles critérios ao caso português. Os Estados Unidos não tinham votado a favor dessa resolução e, portanto, a abstenção era entendida como uma pescar de olho, uma cumplicidade com Portugal e com a política colonial portuguesa, mas agora, meses depois, em março de 61, votam a favor desta resolução. Aliás, têm o mesmo sentido de voto que a União Soviética, o que é uma situação muito rara durante a Guerra Fria na Organização das Nações Unidas. É certo que o fazem avisando previamente o governo português de que o vão fazer e propondo ao governo português um caminho alternativo. Esse é um episódio muito interessante e muito marcante, faz parte daquela história alternativa que nunca aconteceu, quer dizer. O que é que aconteceu mesmo? Aconteceu que o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa recebeu instruções por parte do Departamento de Estado, no início de março de 1961, para se encontrar com Oliveira Salazar e para lhe anunciar que os Estados Unidos se preparavam, tinham alterado a sua política africana e se preparavam para votar a favor da resolução do Conselho de Segurança. A não ser que, explica o embaixador dos Estados Unidos a Salazar, a não ser que o governo português esteja disposto a fazer um anúncio, a anunciar publicamente, num fórum internacional, que poderia ser a Assembleia Geral das Nações Unidas, que está disposto, digamos, a pensar o problema e que está disposto a iniciar um processo tendente à adoção reparem como a linguagem é vaga, tendente à adoção, num futuro indeterminado, num futuro não especificado, à adoção de um conjunto de medidas sociais, económicas e educacionais que possam, a um prazo ainda mais médio e mais longo, conduzir a um exercício de autodeterminação por parte dos territórios coloniais portugueses. Portanto, esta proposta americana é apresentada a Salazar ainda antes da reunião do Conselho de Segurança e, portanto, aquilo que os norte-americanos pretendiam, para não ter que votar a favor da resolução e para poder continuar, digamos, a apoiar Portugal, era que o governo português fizesse este anúncio e, mais ainda, o embaixador norte-americano em Lisboa confessa a Salazar que os Estados Unidos estão cientes da importância que os territórios coloniais têm para Portugal e, portanto, estão dispostos a fazer chegar a Portugal as devidas contrapartidas financeiras para apoiar este plano de reformas e para apoiar eventuais consequências que isso pudesse ter para Portugal. O plano, digamos assim, que o embaixador Elbrick apresenta a Salazar não é aceito. O mesmo tipo de plano, digamos assim, é apresentado nos anos seguintes não só pela administração Kennedy, mas pela administração Johnson, em 1965,
em 63, através de um enviado especial a Lisboa, o subsecretário de Estado dos Assuntos Europeus, George Ball, sempre esta ideia, portanto, de um anúncio de um plano de reformas a médio prazo, mas essa ideia nunca é aceita, quer por Salazar, quer pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira. Aquilo que vai valer a Portugal, e eu vejo o tempo aqui a aproximar-se do fim, aquilo que vai valer a Portugal nesta situação é a importância estratégica da base dos Açores, porque o acordo da base das Lajes chegava ao fim em 31 de dezembro de 1962, era preciso voltar a negociar e, portanto, Portugal vai utilizar aquilo que os americanos designam pela chantagem dos Açores, isto é, vai colocar uma série de entraves e dificuldades aos norte-americanos nas negociações a propósito da base das Lajes e vai dizer que, basicamente, e perdoem-me a linguagem um pouco mais coloquial, ou os Estados Unidos, enfim, alteram a sua política para com Portugal e para com a política colonial portuguesa, ou então Portugal não está disposto a renovar os direitos de utilização, as facilidades nos Açores que os americanos usufruíam desde 1944. A verdade é que essa questão dos Açores, que se intromete aqui no debate sobre a política africana dos Estados Unidos, vai ter uma importância decisiva na mudança de rumo da própria administração Kennedy no que diz respeito à sua política para com Portugal. E, portanto, gradualmente, já na fase final da presidência de Kennedy, os Estados Unidos abandonam esta posição de maior pressão sobre Portugal, no sentido de promover alterações na política colonial portuguesa. E, portanto, gradualmente regressa-se um pouco àquilo que tinham sido os anos iniciais da Guerra Fria, gradualmente volta a instalar-se, no que diz respeito às relações entre Portugal e os Estados Unidos, um certo silêncio no que diz respeito à questão colonial. Isso já é muito visível durante a administração Lyndon Johnson, a partir de 1964, com o começo da Guerra do Vietnã e do envolvimento crescente dos Estados Unidos no Vietnã, ainda menos se fala, quer dizer, a última coisa que os Estados Unidos queriam era problemas e crises com os seus aliados ocidentais, porque estavam de facto totalmente concentrados na questão do Vietnã, e depois, claro, a partir de 1968, com a administração Nixon, já não se trata de os Estados Unidos não incomodarem Portugal com a questão colonial, já se trata mesmo de uma posição mais ativa e de apoio à própria política portuguesa no contexto africano. Portanto, quanto ao essencial, e resumindo aqui a relação com os Estados Unidos, à exceção dos anos iniciais da década de 60, que coincidem com a administração Kennedy, também não se pode dizer que, sob o ponto de vista internacional, os Estados Unidos tenham colocado dificuldades particulares à política colonial portuguesa e à política seguida em África. No período de maiores dificuldades, no início da década de 60, no período de maiores dificuldades no relacionamento com os Estados Unidos e, em certa medida, também com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido, meu colega e amigo Pedro Oliveira escreveu largas centenas de páginas sobre este assunto, sobre as relações entre Portugal e o Reino Unido neste período, mas é interessante verificar, aliás o professor António Telo também já o tinha sugerido num artigo escrito já há algumas décadas, que neste início da década de 60, para procurar colmatar as maiores dificuldades no relacionamento com os aliados anglo-saxónicos, Portugal vai-se voltar, digamos assim, ou vai aprofundar ainda mais as suas relações político-diplomáticas com os países da Europa Ocidental. E, portanto, nasce a partir daqui uma relação cada vez mais estreita com a França e com a República Federal da Alemanha. São dois aliados muito importantes sob o ponto de vista internacional para Portugal nos anos 60. São aliados sob o ponto de vista político e do apoio político internacional, quer dizer, enfim, o general de Gaulle chega quase a repreender o presidente Kennedy pelo modo como ele está a tratar Portugal. São aliados, portanto, no plano político, nas conversas, nos corredores, nas chancelarias, na Organização das Nações Unidas, são também aí, normalmente nunca votando contra Portugal. São aliados também no domínio
no domínio financeiro, a República Federal da Alemanha, são aliados também no domínio militar propriamente dito, não é? A Alemanha e a França vão se tornar dos principais fornecedores de equipamento militar a Portugal durante a década de 60. Esta é uma dinâmica muito interessante, porque de facto, no início da década de 60, ao longo da década de 60, mesmo sob o ponto de vista económico e comercial, a República Federal da Alemanha e a França são já os principais parceiros de Portugal. E, portanto, é como se, de certa maneira, a economia e até a sociedade portuguesa, por via da imigração, por via do turismo, é como se a sociedade portuguesa, antes da política, já tivesse virado para a Europa continental, no momento em que o poder político decide investir tudo na manutenção do Império Colonial. No momento em que a realidade económica dos grandes negócios, do import, export, do turismo, da imigração, uma realidade que era cada vez mais próxima da realidade da Europa continental. Há essa viragem europeia no domínio da política externa e das alianças, mas também no domínio do próprio envolvimento internacional do país ao longo da década de 60. E, portanto, também em jeito de conclusão, para esta dimensão europeia, também não é a França, também não é a República Federal da Alemanha, muito pelo contrário, que vão colocar dificuldades no plano internacional a Portugal. A situação altera-se ligeiramente, num sentido contrário ao que eu referi para os Estados Unidos. A partir de 68, com o presidente Nixon, há de facto um maior apoio dos Estados Unidos a Portugal. A partir de 68, mais ano, menos ano, sob o ponto de vista dos países da Europa Ocidental, a situação altera-se num certo, digamos, no sentido de um certo esfriamento. Torna-se mais difícil aos governos europeus, aos governos da República Federal da Alemanha, aos governos franceses, a Alemanha de Willy Brandt, a França do maio de 68, torna-se cada vez mais difícil aos governantes das democracias europeias justificarem, junto das suas próprias opiniões públicas, o apoio continuado a uma ditadura e a uma potência colonial envolvida em guerras no continente africano. Isso torna-se cada vez mais difícil e, portanto, há aqui, de certo modo, também um esfriamento, mas que Portugal compensa porque é justamente a altura em que, com a administração Nixon, beneficia de uma parceria mais eficaz com os Estados Unidos e mais profícua. Queria só terminar com uma última nota que diz respeito ao contexto regional. Isto é, a historiografia recente tem assinalado, e muito bem, e está aqui o coronel Aniceto Afonso, que sobre isso também escreveu longamente, tem assinalado a importância do contexto regional e das alianças regionais na África Austral. Isso também é muito importante, não já no plano, enfim, também no plano macro, mas quer dizer, aqui são as alianças no terreno, quer dizer, são as fronteiras, é a intelligence, é a observação, quer dizer, já quase num domínio mais operacional. E, portanto, o trabalho do coronel Aniceto Afonso e do coronel Matos Gomes também, outros colegas nossos, Filipe Ribeiro de Menezes, o tenente-coronel Barroso também escreveu sobre isso e, portanto, conseguimos compreender como nesse domínio regional, quer determinados investimentos estratégicos, como a construção da barragem de Cabora Bassa, o exercício Alcora, a colaboração da Polícia Política Portuguesa com os serviços locais na Rodésia, na África do Sul, como tudo isso foi muito importante e constituiu ali uma retaguarda também de apoio ao Estado português nas guerras coloniais em África. Por conseguinte, e agora sim vou terminar e peço desculpa de estar a ultrapassar aqui o meu tempo, a vaga de descolonização os pontos que aqui referi, não é? A vaga de descolonização e o fim dos impérios coloniais europeus no pós-Segunda Guerra Mundial, a política de resistência a essa mesma vaga por parte de Portugal, por razões políticas, por razões ideológicas, por razões económicas, as várias estratégias ou as várias modalidades de resistência, não é? A revisão constitucional, o lusotropicalismo, a abrilada, a dimensão militar, a dimensão diplomática. E apetece quase recordar, para terminar, a célebre expressão proferida por Oliveira Salazar
a 18 de fevereiro de 1965, salvo erro, e que foi uma expressão, a partir de então, frequentemente utilizada para caracterizar a política externa portuguesa durante a década de 60, não é? O orgulhosamente sós, não é? Salazar, nesse discurso de fevereiro de 65, defendia a manutenção do esforço de guerra português nas colónias africanas, definido como, e cito, uma batalha em que os portugueses europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. Parece que, afinal, esta expressão de Salazar estava bem longe da realidade e que Portugal não se encontrava orgulhosamente só. E digo isto, obviamente, não em tom de elogio, nem de longe nem de perto, nem para transmitir alguma, digamos, justeza à causa portuguesa, nem de longe nem de perto, mas apenas para recordar que a realidade nua e crua da Guerra Fria e o pragmatismo que muitas vezes se sobrepõe aos valores na definição da política internacional, colocava Portugal fortemente ancorado no mundo ocidental e, portanto, beneficiando desse seu estatuto para conseguir evitar qualquer pressão significativa, porventura à exceção da ONU, para a democratização e para a descolonização. E assim termino. Muito obrigado e peço desculpa por ter excedido o tempo. Sobre este período das guerras coloniais de Portugal, da sua inserção internacional. Eu creio que ainda posso colocar aqui algumas questões. Temos um período ainda de debate. Não sei se está prevista a possibilidade também da assistência intervir. Não, é o moderador que é o moderador que tem as despesas daqui de alguns comentários. Tu terminaste a tua palestra regressando àquela frase de Salazar de 1965. Aliás, creio que em alguns artigos teus também aproveitas isso para de alguma maneira fazer uma reflexão sobre o nível de integração ou isolamento que Portugal experimentava nessa altura, e no fundo também muitas das investigações que tu tiveste a oportunidade de estimular como orientador nos permitem tirar algumas conclusões interessantes sobre essa questão. Os trabalhos da Ana Mónica Fonseca, do Daniel Marcos, sobre as relações com a RFA, com a Alemanha, outros trabalhos sobre o contexto regional e muitas outras investigações vêm de facto matizar um bocadinho essa ideia de um isolamento internacional muito embaraçoso de Portugal, pelo menos ao nível das relações com outros Estados que contavam para a nossa política internacional. Tu invocas muito o fator estratégico, o fator Guerra Fria, mas eu pergunto-me também se não valeria a pena nós olharmos e se calhar acho que também nos próximos anos a agenda de investigação também pode incluir esta dimensão, porque ela estava presente nos anos 70, em alguma literatura mais militante, mais engajada, que era a questão dos investimentos internacionais, do interesse económico pelo ultramar português. No início dos anos 70 havia muita literatura, um bocado até de denúncia dessa situação por parte de ativistas anticoloniais que na Holanda, na Alemanha, etc. Lembro-me de um português que estava na Alemanha e depois se tornou aqui um professor universitário, salvo erro, no ISEG, o Eduardo Sousa Ferreira, tinha uma série de estudos sobre isso, sobre a dimensão neocolonial, digamos assim, do ultramar português, e que de alguma maneira até o próprio Salazar terá facilitado um bocadinho, não é? Porque esse discurso dele de 1965, se a memória não me traiçoa, também coincide com a aprovação de legislação que facilitava
a entrada de capitais externos no ultramar português. Portanto, aquela ideia de granjear apoios adicionais através de uma certa abertura económica controlada. Portanto, talvez aqui um ponto para também ouvir tua justiça. Depois, uma questão que no fundo foi colocada pelo professor António Telmo naquele livro dele dos anos 90, Portugal e a NATO, em que ele sugere que no fundo o convívio de vários oficiais portugueses nos círculos da NATO terá sido um fator importante para alguma outra abertura de perspectivas, de uma noção mais aguda também dos problemas que Portugal poderia enfrentar se persistisse numa política colonial muito digamos, muito endurecida, e que isso seria um fator que estava subjacente àquela elite militar que está com o Botelho de Muniz na Abrilada, e portanto a NATO teria sido aí um elemento que poderia ter desbloqueado a situação, mas no fundo será que os anos 60 depois corroboram um bocado isso, não é? Até que ponto é que o fator NATO de alguma maneira teve qualquer espécie de importância no relacionamento da instituição militar com o poder político, no sentido da mudança, não é? A NATO também acolheu outros regimes com credenciais democráticas muito dúbias, não é? Nos anos 50 e 60. A Grécia, da assalto à altura, a Turquia. Portanto, esse fator NATO, como é que nós o podemos encarar? Uma última questão. Se de alguma maneira a prossecução da guerra do Vietnã pelos Estados Unidos também jogou a favor do regime português. De alguma maneira, com o Johnson há ali um endurecimento no tom anticomunista com a guerra do Vietnã, se isso também não foi um trunfo para Portugal nesse período. Enfim, e sobre o Nixon, sobre a administração Nixon, tu já disseste o suficiente, não é? Portanto, eram um pouco estas três questões que a tua intervenção agora me suscitou. Talvez ainda pudesse dar asa aqui mais a algumas reflexões tuas. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Pedro, pelas tuas questões e comentários, sempre tão pertinentes. Quando começaste a formular a tua pergunta, pensei que ias enfim, ias num outro sentido, de certa maneira até foste, mas numa conversa que nós já tivemos noutros contextos, a questão do orgulhosamente sós e esta questão do apoio internacional e das relações internacionais ao regime português, e esta minha apresentação foi muito centrada no domínio das relações Estado a Estado, governo a governo, porque há toda uma outra história a ser contada que não esta história da cumplicidade dos governos do chamado Ocidente com a ditadura e com o colonialismo português, não é? Que é a história de todos os atores não estatais que entre 61 e 74, portanto, desenvolveram estratégias absolutamente contrárias a esta. E esses atores não estatais, que são igrejas, que são partidos políticos, que são redes de ativistas, entre outras organizações não governamentais, esses atores não estatais são atores que estão ativos nos Estados Unidos, não é? Que estão, por exemplo, só um exemplo, o apoio da Fundação FOR à Frelimo, não é? Que estão ativos também no Reino Unido, não é? E tu estudaste isso muito bem, o padre Hastings, e todos os protestos a quando da visita de Marcelo Caetano ao Reino Unido em 1973. E outro tipo de redes e de organizações que desempenham. Portanto, isto não significa uma paralisia do Ocidente face àquilo que se passava em Portugal e que se passava no continente africano. Esta análise que eu fiz foi muito no domínio
sobretudo político e dos governos e das organizações internacionais. Os interesses económicos, enfim, de certa maneira integra-se um pouco nesta dimensão, porque também são, em certa medida, atores não estatais, não é? E companhias internacionais. E, de facto, enfim, aquilo que eu posso, acho que tens absolutamente toda a razão, quer dizer, de facto, há também essa tentativa na fase final do Estado Novo, e mesmo já na década de 60, e mesmo já durante as guerras, não é? De chamar ao ultramar português, às colónias portuguesas, esse investimento internacional, para também, de certa maneira, comprometer os governos dos países de onde vem esse investimento, comprometer com a presença portuguesa. Isso, por exemplo, em Cabo Arabaça é muito evidente, não é? Porque depois a questão militar é uma questão de segurança, é uma questão de proteção de investimento estrangeiro num determinado país, e isso dá logo toda uma outra legitimidade e toda outra capacidade de justificar e de forjar novos laços e novas alianças. Mas sim, é muito evidente, por exemplo, a Gulf Oil, não é? Que tinha exploração em Cabinda, o exemplo de Cabo Arabaça, muitos outros. Portanto, isto remete também um pouco para aquela dimensão económica do imperialismo português, e para esse debate que tu situaste muito bem logo no início, e portanto que tem a ver com a exploração do império, não apenas por parte dos grupos económicos e financeiros em Portugal, mas depois também com esta internacionalização que gradualmente é visível ao longo dos anos 60. Relativamente à NATO, o general Vieira Borges é que diz que a geração NATO sucede à geração mato, não é? Portanto, de facto, parece que esse efeito subversivo da geração NATO, que o professor António Tell identificou muito bem, parece que se esgota na abrilada de 61, esgota-se em grande medida porque, de facto, há uma extensa recomposição das principais chefias das Forças Armadas, não apenas a nível do governo, não é? Mas também nos ramos, nas unidades mais operacionais, quer dizer, há de facto ali toda uma renovação a nível da hierarquia, a nível da chefia operacional, que faz com que as Forças Armadas, que a partir de 61, sobretudo a partir de abril de 61, existem, são Forças Armadas seguramente comandadas ou chefiadas por gente que acredita naquilo que o Estado Novo pretende defender em África. E sem dúvida que os acontecimentos de fevereiro e de março têm um impacto também psicológico muito forte na motivação das Forças Armadas portuguesas. Aliás, os acontecimentos de fevereiro e de março têm impacto na desmotivação dos implicados na abrilada. Portanto, a própria geração NATO, envolvida na abrilada até às suas últimas consequências, até à tentativa de golpe de Estado, a certa altura não avança. Isto, por exemplo, o testemunho do general Albuquerque de Freitas da Força Aérea é muito explícito nesse sentido, não avança porque diz: nós não vamos avançar para um golpe de Estado, não nos vamos, perdoem-me assim a expressão também mais clara, não nos vamos pôr aos tiros aqui na metrópole quando temos os nossos camaradas já envolvidos em situações de combate. E, portanto, e vai 13 anos para que um chefe militar de prestígio faça esta mesma afirmação publicamente, que é o que o general Spínola depois faz com o Portugal e o Futuro, que vem a público em fevereiro de 74, embora o que ele lá escreveu já tivesse sido escrito antes. Mas, portanto, há aqui depois um hiato muito grande em que, por parte da hierarquia das Forças Armadas, não há de facto essa tomada de uma posição mais crítica relativamente ao poder político. No interior da NATO, foi outra coisa que também ficou por referir. No interior da NATO, no interior dos Estados Unidos, no interior da Alemanha, no interior da França,
há debate sobre estes temas, quer dizer, não são, quando se diz os Estados Unidos apoiam Portugal, eu já aqui referi toda uma série de outras organizações, mas mesmo dentro do próprio governo norte-americano, mesmo a posição tomada por Kennedy, ou depois o recuo de Johnson ou a política de Nixon, são tudo políticas muito, muito debatidas, quer dizer, e quem mergulha nos arquivos percebe que para cada decisão existem 20 relatórios ou 20 memorandos ou 20 estudos a defender uma posição mais europeísta e outros tantos a defender uma posição mais africanista e de achar que não, a Guerra Fria está a perder-se em África e é aí que os Estados Unidos devem prestar atenção. Portanto, mesmo no interior da NATO há debates e o nosso colega Rui Lopes também tem estudado esses debates no interior da NATO sobre o colonialismo português, em que isso também é visível depois se virmos para a questão para outros países, mas em que são sobretudo a Dinamarca, não é? São os países do norte da Europa que fazem que assumem essas posições mais críticas para com Portugal, enquanto depois os parceiros mais tradicionais, enfim, a França, os Estados Unidos procuram um pouco pôr água da fervura nesses debates no interior da NATO. A guerra do Vietnã, sim, claramente foi um fator muito importante, não foi o único fator que fez os Estados Unidos recuarem, porque de certa maneira esse recuo, quando eu digo recuo, digo abandonar uma política, digamos, de confronto e de crítica para com Portugal, de certa maneira esse recuo e esse regresso a uma acomodação com as posições portuguesas é visível ainda antes de 64. Os americanos já estavam também no Vietnã nessa altura, mas é visível ainda durante a administração Kennedy. Há vários fatores aqui, há o debate interno entre os europeístas e os africanistas, que é ganho pelos europeístas. Há dois fatores muito importantes também que obrigam os Estados Unidos a pensar duas vezes e no fundo vêm trazer redobrada força aos argumentos dos europeístas e, portanto, aqueles que defendem que o que importa é a Europa Ocidental, a NATO e a base dos Açores, e esses dois acontecimentos são, ainda antes do Vietnã, portanto, são a crise de Berlim, de 1961, que vem de facto reforçar, quer dizer, se de repente é preciso uma projeção de força dos Estados Unidos para a Europa, se deflagra a Terceira Guerra Mundial, ali quando os tanques soviéticos e americanos estão frente a frente e se constrói o muro, portanto isso é um argumento que pesa a favor daqueles que no interior da administração Kennedy defendem um melhoramento das relações com Portugal. E depois, em outubro de 62, também a crise dos mísseis de Cuba, onde, enfim, os Açores também têm um papel de relevo na monitorização dos submarinos soviéticos no Atlântico. E depois, claro, o Vietnã é um fator muito importante. Os Estados Unidos têm que se mobilizar, não só sob o ponto de vista militar, mas pretendem ao máximo manter, portanto, afastar qualquer tipo de problemas com os aliados na Europa Ocidental. E isso é muito visível nas relações com Portugal. Não deixam de pagar o chamado lip service, ou seja, aqui e ali levantar a questão, reafirmar a posição dos Estados Unidos a favor da autodeterminação, mas já o fazem durante a administração de Johnson de uma maneira muito, muito diferente do que o fizeram em 61 e em 62. E, curiosamente, e para terminar, o embaixador Franco Nogueira não deixa de utilizar o argumento do Vietnã nas suas conversas portanto, Franco Nogueira, ministro dos Negócios Estrangeiros, utilizar o argumento do Vietnã nas suas conversas com a Embaixada norte-americana em Lisboa, quando diz que Portugal compreende muito bem a luta que os Estados Unidos estão a travar no Vietnã, porque é exatamente a mesma luta que Portugal está a travar em Angola e nas suas colónias em África. E certamente que saberá bem aos Estados Unidos, diz o Franco Nogueira com a sua habitual ironia, saberá bem aos Estados Unidos receber o apoio de um aliado ocidental, assim como Portugal sabe bem receber o apoio dos Estados Unidos nesta mesma luta que ambos travamos. Pronto, esse argumento é utilizado explicitamente nas conversas do governo português com a diplomacia americana. Muito bem, muito obrigado por esta
intervenção final e agora vamos fazer o encerramento da agradecimento agradecimento. e também de esclarecimento. Este é um evento que, como sabem, a metodologia está pré-definida, em que não há debate que não o convidado, o moderador que faz as perguntas. No entanto, quem vem à sala, ao contrário de quem está a assistir, que não tem esse privilégio, quem vem à sala tem o privilégio, como vai ter agora o Dr. Pedro Avilés, de fazer perguntas em privado e, inclusivamente, dar informação adicional, porque há pessoas que deram ali também, e isso eu peço sempre, e que ficam registadas e que nós transmitimos depois aos oradores. É um modelo diferente de todas as outras conferências da Comissão. Para a semana vamos ter uma com a Helena da Silva no dia 28 e aí o debate é completamente aberto, seja aqui, seja em casa, mas isto é história oral também, isto é um projeto ligeiramente diferente de todos os outros. Espero que me compreendam e agradeço sobretudo ao orador, ao professor Luís Rodrigues, esta conferência magnífica e às questões complementares sempre, ou não, neste caso foram, do Dr. Pedro Aires Oliveira. Muito obrigado aos dois, peço ao público, seja aqui, seja em casa, uma salva de palma para eles. Muito obrigado. E agora uma pequena lembrança que eu espero que não haja repetições, que esta das lembranças, exato, eu acho que não, já fiz ali uma pergunta. E depois tem aqui as perguntas privadas a seguir. Muito obrigado. E a Pedro Aires Oliveira também. Obrigado. Acho que não. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Agora ali, então.